Brasília foi palco na noite de terça para quarta-feira de uma demonstração de força política. Foi a posse da bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária. Chega a mais de 300 parlamentares, além de governadores, além de senadores. Na tarde desta sexta-feira, o governo tratou de apresentar uma retirada de invasores do MST, de Fazenda Produtiva no sul da Bahia, como vitória política. Reportagem de Pedro Teixeira. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, diz que o imbróglio entre o MST e a Suzano, na Bahia, que já durava 10 dias, está pacificado. E mandou um recado aos produtores rurais. Nós queremos paz no campo. Todos os atores aqui querem paz no campo. Queremos uma relação de diálogo para a solução dos eventuais conflitos. O respeito ao direito de propriedade será uma tônica. Na noite da última terça-feira, durante discurso de posse como novo presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, o deputado Pedro Lupion fez questão de reforçar a mensagem da bancada ruralista contra as ocupações de terra. O grupo é formado hoje por 344 parlamentares, sendo 300 deputados e 44 senadores. Nós não somos contra a reforma agrária, ministro. Nós somos super favoráveis. Nós entendemos que ela é extremamente necessária. É necessária para darmos terra àqueles que têm vocação para serem produtores rurais. Darmos terra àqueles que querem produzir, que querem contribuir com o nosso agro, que querem ter dignidade no campo e não movimento político desordeiro que quer apenas mandar recado para a política. A cerimônia de posse da nova direção da Frente Parlamentar Agropecuária foi uma demonstração da força política do setor, reunindo governadores, ministros e entidades representativas. Justamente por isso, o governo busca atender às demandas imediatas do agro. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, pediu nesta quarta-feira um complemento de recurso ao Tesouro Nacional. O objetivo é ampliar o financiamento com juros subsidiados e linhas de crédito de curto prazo. O valor desse aporte pode chegar a R$ 1 bilhão. O setor está há alguns meses com demandas reprimidas de crédito, alguns meses que não tem liberação das linhas de crédito para pré-custeio, para investimento, Moderfrota, PCA, Pronamp, todas as linhas de crédito represadas. Segundo Fávaro, essa verba servirá para a equalização da taxa de juros e vai possibilitar a liberação de 30 bilhões em empréstimos bancários para investimentos, custeio da atual safra e pré-custeio da safra 2023-2024. Entre os desafios para o setor, o presidente da FPA citou projetos de regularização fundiária e licenciamento ambiental e disse que a proposta de reforma tributária gera grande preocupação nos produtores rurais. Queremos um sistema simplificado, que queremos um sistema claro de tributação e que é mais do que necessário e urgente. Mas nós precisamos respeitar o produtor rural brasileiro e fazer com que ele sozinho não pague essa conta. Caio Carvalho, são dois aspectos relevantes aí para a nossa conversa. Um é com que o presidente da FPA acabou agora de participar da nossa reportagem, são as questões de crédito, são as questões de incentivos ligadas ao seu setor, nós vamos entrar nisso. Mas nós vamos começar pelo símbolo da invasão do MST de fazendas produtivas no sul da Bahia. Que impacto isso teve no agronegócio? Você aqui representa o agronegócio. Boa noite, William, Raquel, Daniel, um prazer estar com vocês. Sabe, William, eu tenho visto muitas conversas sobre o que é o novo, o que é essa fase nova. Em termos globais, o novo tem sido a volta do velho. Aqui no Brasil eu sinto isso também. O que é novo me parece muito velho. A inconsistência das invasões, a inconsistência do posicionamento de governo, que ontem falou alguma coisa, mas até então as falas eram no sentido realmente, digamos assim, de instabilidade. Nós não precisamos disso, a gente já tem clima, já falta chuva, tem seca, tem geada, tem isso tudo. A gente não precisa de mais isso, William. Deixa eu ver, vamos complementar o que você está dizendo, Caio, através da apuração da Raquel. A Raquel acompanhou essa tentativa de mediação, essa mediação, ou enfim, o que foi essa postura política do governo nesses últimos dias, falando com os vários lados, Raquel.
Então, William, hoje foi a primeira reunião de mediação entre a Suzano, o MST e o INCRA. E houve um impasse. O ministro Paulo Teixeira teria dito na reunião, me informaram fontes que estão aí bem envolvidas com o assunto, que não tem dinheiro para fazer a desapropriação das terras necessárias para cumprir aquele acordo lá de 2015 que o MST está demandando. Foi essa justificativa que eles deram para a invasão de terra, apesar de ser, enfim, proibida pela Constituição. E, efetivamente, o INCRA só tem R$2.400.000 em orçamento. O terreno que está meio que separado para essa desapropriação custaria pelo menos R$40 milhões. Então, assim, a gente começa a entender um pouco dessa confusão, porque a Suzano vem dizendo desde o início que ela estava disposta a cumprir o acordo, que era o INCRA que não estava fazendo a parte dele. Então, o que aparece hoje na apuração? Eram 12 imóveis rurais, 12 propriedades rurais que tinham sido separadas lá atrás para esse assentamento e só 2 foram adquiridos pelo INCRA. A propriedade inteira estava estimada em mais de R$200 milhões. Falei com o ministro Paulo Teixeira, agora há pouquinho, ele me disse, não tem impasse, nós vamos tentar achar uma solução. Agora, para os dois lados tem um impasse, porque o MST, as fontes ligadas ao MST me dizem, olha, nós queremos o assentamento dessas famílias conforme o combinado. E a Suzano, obviamente, quer ser indenizada pelas terras, sem os recursos. Deixa eu voltar então para o Caio, pedindo licença ao Daniel e ao Felipe Moura Brasil aqui do meu lado. Caio, isso é um impasse? O que está acontecendo? É interessante, Raquel, eu queria tirar um pouquinho o foco da Suzano e dizer que não faz 2 semanas ou 3 semanas, eles invadiram a usina Ester ao lado da Dom Pedro I, ao lado do shopping lá da Dom Pedro I, em Campinas, e em outros lugares também. Eu acho que o impasse é político. O impasse é a campanha, digamos assim, e a lógica de como atuaria esse governo e, obviamente, a reação e o posicionamento, digamos assim, do setor privado que se cumpra a Constituição. Eu acho que é mais do que a discussão da Suzano, Raquel. Daniel, o que o governo está tentando? O governo está tentando adotar, na verdade, a postura do avestruz, cavar um buraco na terra e enfiar a cabeça para fugir desse problema. Porque, de fato, não pode prescindir nem de uma tentativa de recuperar minimamente o apoio do agronegócio, que se tornou muito bolsonarista nos últimos tempos, mas também não pode desagradar suas bases. E é o mesmo problema que a gente viu em outros focos de tensão ali, por exemplo, com sindicalistas na hora de falar de valorização do salário mínimo, correção da tabela do imposto de renda ou dar reajuste para os servidores públicos, que são bases históricas do PT. E vai ser assim, vai ser sempre uma atitude bastante benevolente com as invasões de terra e com o MST. A dificuldade é costurar uma solução que não inviabilize essa retomada do diálogo com o agro. Não à toa, quando se fala numa volta de Jair Bolsonaro ao Brasil, depois a gente fala disso no caso das joias, mas enfim, a ideia que se tem no PL é que o Jair Bolsonaro volte fazendo carreatas e comícios no cinturão do agronegócio. Isso dá uma dimensão de como é difícil para o PT abrir diálogo com esse setor. Felipe, na sua maneira de avaliar as posturas políticas do governo em relação a essas situações, evidentemente o MST criou uma crise ali, não sei, aí não quero especular, se isto foi de caso pensado, ou aquelas crises políticas que surgem do imprevisível e ganham uma dinâmica própria, mas de qualquer forma, uma crise política está ali com um setor vital para a economia brasileira e também para a política, como a gente viu por essa manifestação de poderio político na noite de ontem em Brasília. Como você avalia a forma política do governo de lidar com essa situação?
Bom, em primeiro lugar, o governo Lula não fez nenhuma condenação moral à invasão propriamente dita, atuou para intermediar, né, esse conflito, mas quem teve ali a posição firme foi o Walter Schalka, o presidente da Suzano, dizendo que não negociaria enquanto as terras não fossem desocupadas. Me parece que para haver a invasão do MST, não só o cansaço de anos sem a solução para o problema que eles colocam, evidentemente, dentro da defesa que eles fazem, há uma sensação de impunidade, de onipotência durante o governo Lula, já que o PT e o MST são aliados históricos e, outro dia, um ministro do STF, que eu considero grave, Ricardo Lewandowski, participou de um evento do MST. Então, você tem aí o Lula sendo empossado, o ministro indicado pelo Lula ao Supremo Tribunal Federal participa de um evento do MST e semanas depois o MST invade terras. E a gente tem aí uma desocupação que também não vem com nenhuma notícia sobre responsabilização e punição dos invasores, o que a gente vê acontecer em outros casos, né? Invasores sendo punidos porque são atos criminosos tipificados em lei. Então, eles vão conseguir o que eles querem por esse meio criminoso, também considero grave. Agora, de fato, como o Daniel falou, o governo pisa em ovos, né? Porque a Frente Parlamentar Agropecuária, comandada agora pelo presidente Pedro Lupion, né, que é do Partido Progressista, do PP, o partido do Arthur Lira, presidente da Câmara, que tem muito poder, ela está com 302 deputados, 42 senadores. Então, o governo Lula precisa desse apoio. Então, são parlamentares que são ligados direto ou indiretamente ao agronegócio, que sofrem pressões ali e têm relações com empresários interessados nas pautas desse setor. E eu não vi também, por outro lado, o governo Lula se preocupar com esse dinheiro que o INCRA precisa para fazer o pagamento para as empresas, para que elas possam liberar as terras demandadas pelo MST. Então, uma confusão muito grande. Carregal? Não, só queria fazer um esclarecimento, William. Caio, eu acho que eu talvez tenha me expressado mal aqui. Não acho que seja um problema isolado da Suzano de jeito nenhum. Eu só trouxe a informação do que aconteceu na reunião, desse impasse em torno da indenização. Acho que o problema ele é evidentemente político, né? De um setor que é muito forte na economia, que tem uma enorme relevância, e isso se espelha no seu papel político e com o qual o PT vem tendo imensa dificuldade de lidar desde a campanha. E a isso está se somando também este problema de orçamento, porque a gente não tinha a dimensão desse problema até agora. Era muito colocado como uma narrativa. Não, o MST está pedindo para as empresas saírem. A Suzano está dizendo, não, eu estou disposta a cumprir. O INCRA que precisa fazer a sua parte. Qual é a parte do governo? Se ele quer priorizar essa política, ele vai ter que colocar dentro dos vários gastos que ele tem, a gente sabe que o orçamento brasileiro está apertado, ele vai ter que fazer uma escolha política, não basta ele ficar apenas nessa retórica do diálogo. Vamos seguir nessa trilha da política, passando a palavra ao Caio inicialmente. Caio, como o Daniel e o Felipe ressaltaram, há uma questão nevrálgica que é averiguar qual é, afinal, a intenção do governo Lula em relação ao agronegócio, se é que é possível identificar essa intenção. Eu estou colocando esse parênteses para ver a sua avaliação. Como que o setor que você aqui representa enxerga as diferentes, ou não são diferentes, posturas do governo em relação ao seu setor? Você tem razão, William. E Raquel, quando eu fiz o comentário de outros, é para dizer que nitidamente a questão política é muito mais grave do que essa discussão, digamos, específica da Suzano. É que a Suzano ficou realmente muito evidente. Mas o ambiente é o mesmo em todos os lugares, gente. Eu tenho conversado com parceiros em todo lado, gente, digamos, que nem bolsonaristas são. Há, digamos assim, uma lógica de insegurança medonha, William. Nós começamos o governo com essa insegurança. A gente percebeu que havia um ambiente de uma certa hostilidade durante a campanha, do lado, digamos assim, do presidente Lula. Percebemos que nesse início não houve, como muito bem colocado pelo Felipe, não houve nenhum posicionamento dele particularmente a respeito da coisa ilegal que se estava caracterizando. Então, eu sinto que nós temos uma parte do governo, sem citar nomes especificamente ou áreas mais técnicas, que estão realmente muito incomodadas com isso.
inclusive muitos membros da chamada esquerda muito incomodados com essa situação. Nós temos lideranças do setor privado num silêncio enorme por causa desse clima que se criou, da campanha e da polarização. Mas eu devo dizer que o inconformismo, William, é o inconformismo legal, nem é, digamos assim, dos discursos do presidente, se essa ala é fascista, se é isso, se é aquilo. Não, é o inconformismo da ilegalidade sendo tratada como está sendo tratada. E isso é alguma coisa que traz um nível de insegurança enorme. E essa insegurança, William, tem impactos lá fora muito grandes. Nós estamos vivendo uma pressão externa de geopolítica de Estados Unidos e Europa em relação a subsídios, protecionismos, precaucionismos, usando coisas desse tipo como essa que estão acontecendo, novamente contra nós, com narrativas muito negativas ao país. Como é que está chegando no governo, Daniel? Eu queria só, se você me permitir, mencionar qual que é a força política do agronegócio em Brasília, e aí eu acho que é preciso a gente não analisar só a foto de momento, mas o filme do agronegócio. O Felipe até comentou aqui, de fato são 344 parlamentares na FPA, que é a Frente Parlamentar do Agronegócio, vulgo bancada ruralista, como a gente costuma escutar, e essa força é impressionante e crescente ao longo do tempo, se a gente olhar o filme, o retrato maior. O agro, quando comecei no jornalismo, eu lembro que a gente vivia uma grande expectativa na cobertura econômica de quando o Brasil ia chegar a 100 milhões de toneladas numa safra de grãos. Isso aconteceu em 2000, 2001 e hoje a gente, depois de ter alcançado essas 100 milhões, a gente já está em mais de 300. Então é uma força muito grande, o agro já tem um PIB maior do que o PIB da Argentina e isso se refletiu, obviamente, em Brasília com a criação da FPA, da Frente Parlamentar. E foi uma frente que hoje ela ocupou um lugar interessantíssimo aqui, não só pelo número de parlamentares, mas pela estrutura que ela construiu. Ela criou um instituto, que é o Pensar Agro, que subsidia os parlamentares com projetos de lei, com estudos econômicos, porque hoje o parlamento está muito mais ativo do que era, digamos, 2 décadas atrás. Você tem um movimento de aprovar projetos de lei que é muito mais forte do que você tinha antes. Só que você não tem nem assessores nos gabinetes dos parlamentares para dar essa massa crítica aos projetos, nem consultores legislativos em quantidade suficiente. Então, as forças econômicas que têm um grande instituto de estudos por trás saem na frente na disputa de interesses. E a FPA fez isso muito bem, virou referência para todos os outros setores aqui em Brasília. Como você vê o Lula enfrentando essa realidade de forças de poder? Olha, Vac, é bem complicado, né? Ele usou aí o Carlos Favaro, a Simone Tebet, o Nery Geller, o próprio Geraldo Alckmin. Eu comentava, inclusive, ao longo da corrida eleitoral, que o Lula não gostava muito de participar dessas reuniões do agronegócio, ele sempre mandava emissários. Então, é um setor que existe uma dificuldade de penetração petista, porque, de fato, se alinhou mais ao Bolsonaro nos últimos 4 anos e tem um certo repúdio ao PT, inclusive por causa desse apoio histórico ao MST, que causa esse tipo de distúrbio com invasões eventualmente criminosas. E agora você tem, repito, uma frente parlamentar enorme ligada ao agronegócio e o PT precisa de aprovação de projetos, mesmo aqueles que não estão vinculados ao agronegócio, e para isso precisa agradar a esses parlamentares. Tem ali a Tereza Cristina no Senado, que faz parte também dessa frente, e eles vão ter que atender às pautas de interesse dessas pessoas. A reportagem citou aí, tem regularização fundiária, licenciamento ambiental, você tem a questão dos defensivos agrícolas, tem uma série de pautas ali de interesse que me parece que vai ter que ser negociada com o governo Lula, vai ter que haver algum tipo de concessão, algum tipo de toma lá da cá, mesmo que não faça parte da pauta petista, para eles agradarem esses parlamentares e conseguirem os votos no Congresso. Posso ir para o Caio? Claro. É uma excelente sugestão que o Felipe acabou de fazer, Caio. Vamos ver o que a gente viu no final da reportagem, na qual o nosso repórter lá, o Pedro, dizia há uma série de demandas do setor do agronegócio, particularmente acesso a crédito. Como que isso está sendo tratado? Esse é um fator muito relevante, William, porque o acesso ao crédito das grandes propriedades, dos grandes produtores, até, digamos assim, numa escala muito maior da produção brasileira, que é feita por eles já têm acesso em mecanismos diferentes, modernos,
mecanismos, digamos assim, de mercado, de tal forma que nós estamos falando de pequenos e médios produtores, muitos deles inclusive em cooperativas com suporte, outros não. Esses são aqueles que mais precisam e dependem desse movimento. Como nós tínhamos falado, e eu acho que o Felipe foi muito feliz quando faz essa correlação, a gente percebe nitidamente, hoje mesmo, sabe, William, eu conversei bastante com o Nilson Leitão sobre, enfim, como as coisas estão caminhando. Ele estava me dizendo que parece que há um amadurecimento do governo federal de conversar, de dialogar, de botar a bola no chão, digamos assim, de parar com essa atitude até então de continuação de campanha eleitoral e a gente trabalhar a questão real brasileira. Quando a gente fala em agronegócio, né, Will, nós estamos falando em agroindústrias. As indústrias ligadas ao agro têm uma correlação muito forte com o ministro Alckmin, por exemplo, de um lado, né, que conhece muito bem o agro e, portanto, entende isso que nós estamos falando. Outros têm dificuldade. Eu acho que a gente passou por isso que eu falei que o novo estava com a cara do velho. Nós passamos por isso em 2000, 2002, e a gente está passando de novo. Mas eu entendo das conversas que tive desde ontem, e aí vocês têm razão, ontem teve um peso relevante nas discussões, que chegou a hora de sentar e de botar a bola no chão. Estão pondo a bola no chão, Daniel? Com alguma dificuldade, acho que a Raquel tem uma apuração melhor do que a minha, mas acho que assim, alguma dificuldade obviamente está tendo, porque o governo não pode, repito, o governo não pode desagradar totalmente suas bases, né? E esse é um movimento desde a campanha eleitoral, quando se falou de uma coalizão maior, de frente ampla, tudo isso fez a militância ficar mais atiçada. E um componente fundamental dessa militância também é o MST. Como é que você sentiu na sua apuração, por exemplo, o comunicado que o MST soltou depois dessa intermediação feita pelo ministro Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário? William, ali no comunicado do MST, vou até pegar a íntegra, eu acho que eles não recuam em nenhum momento da posição deles, porque bem no... Lendo o comunicado foi a mesma sensação que eu tive, mas queria ver a sua. Exato, porque bem ali no final do comunicado eles sustentam que consideram o instrumento de ocupação de terra uma forma de protesto, legítima, e que esperam que os acordos firmados tenham a sua execução. Então, assim, eles estão, apesar de terem desocupado as fazendas da Suzano, que é o exemplo que a gente tem mais recente, que ocupou mais espaço na mídia e nas nossas apurações. Apesar de terem desocupado as fazendas da Suzano, porque haviam decisões judiciais já determinando isso, e havia um apelo do ministro Paulo Teixeira, o movimento está deixando muito claro que ele vai continuar operando da maneira como sempre operou. Lembrando que, nesse caso, esse acordo fechado em 2015, ele foi motivado por uma série de invasões que aconteceram naquela mesma região do sul da Bahia em 2011. Então, naquele momento, com uma série de invasões, o movimento conseguiu que as empresas de papel e celulose, naquela época eram Suzano e Fibra, depois a Suzano terminou comprando a Fibra por problemas financeiros diversos da Fibra, mas ele conseguiu que as empresas de papel e celulose cedessem, sentassem à mesa e que o governo se dispusesse a fazer aquisição de terras. Então, assim, para o MST, da perspectiva deles, apesar de ser contra a legislação, é um instrumento que tem funcionado. Então, assim, a sensação que dá ao ler o comunicado, ao ver a postura do movimento na reunião, é que eles vão seguir, até porque a invasão das terras da Suzano até o momento não teve nenhuma consequência para eles. O que eles conseguiram foi formar uma mesa de negociação. Agora, o governo, de novo, se quiser seguir na política da reforma agrária, que eu acho que é uma política meritória em diversos casos, não dessa invasão específica, porque trata-se de uma fazenda produtiva, ele vai precisar de dinheiro, não basta só a retórica política.
Wagner, não Claro, posso deixar à de vontade, registrar o Felipe. absurdo que é. O MST ele continua defendendo a invasão de propriedade alheia, que é um crime previsto na legislação brasileira como um método de negociação e está conseguindo negociar a partir de atos criminosos. Quer dizer, comete o ato criminoso e ainda legitima moralmente o crime com aquilo que beira a apologia ao crime. Quer dizer, não está sendo responsabilizado, não está sendo punido e ainda diz que isso pode acontecer no futuro em caso de insatisfação. Quer dizer, é um grupo muito protegido. E a ideologia não é salvo-conduto para a criminalidade. Caio, William, se por me favor, permite, claro, à vontade, só um comentário prossiga. sobre isso. Eu gostei tanto do que tanto a Raquel quanto o Felipe falaram. Ela tem razão, é isso mesmo. O MST não vai mudar uma vírgula. Quando eu falo quem vai colocar a bola no chão, será o governo. Eu acho que o governo vai endurecer, viu, Felipe? Porque isso que você acaba de dizer é alguma coisa que está brilhando e está nos comentários de todos os caras que digamos assim, que militam na política, na reunião de ontem. Não é nada sensato o governo não se posicionar agora. E eu entendo que ele passou a se posicionar. Caio Carvalho, presidente da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, nosso muito obrigado aqui do WW pela sua disposição em participar da nossa roda, nosso boa noite.